O STF está passando por uma crise pesada, provocada pelos bolsonaristas para enfraquecer o Alexandre de Moraes, que vai assumir o TSE na próxima semana. Porque o Xandão preparou uma estratégia para ter o respaldo nas suas decisões dos seus pares do STF. Mas o bolsonarista André Mendonça travou o julgamento de 20 recursos que foram pautados pelo Alexandre de Moraes. E essa decisão do André Mendonça não pareceu nem um pouquinho isenta. Ele tá querendo ajudar o Bolsonaro. Você acha que o André Mendonça tomou essa decisão para ajudar o Bolsonaro? Coloque nos comentários. E se você é contra o André Mendonça, você tem que deixar o seu like nesse vídeo. Porque o que rolou, pessoal? O Alexandre de Moraes, ele quer ter respaldo dos pares dele no STF nas decisões que ele vai tomar quando ele virar presidente do TSE. E os bolsonaristas estão com receio do Xandão como ministro do TSE, porque ele é o principal antagonista, opositor do Bolsonaro dentro do judiciário. Ele já mandou pra cadeia um monte de bolsonarista. E ele falou que vai fazer uma linha dura contra os bolsonaristas, principalmente os ataques às urnas e às instituições republicanas do nosso país. E aí o que aconteceu? O Xandão, ele sabe que ele precisa ter o respaldo dos seus pares nas suas decisões, porque ele não pode estar sozinho, ele não pode mostrar fraqueza e muito menos abandono. Então ele pautou para hoje, iniciando hoje até a próxima semana, 20 recursos de personalidades bolsonaristas, Bia Kicis, Luciano Heng, dentre outros aí, relacionados a vários inquéritos. Aquele inquérito das fake news, aquele inquérito a vazamento de dados sigilosos e alguns outros envolvendo o Bolsonaro. O Xandão votou já e logo na sequência o André Mendonça rapidamente pediu vistas. O que é pedir vistas? Eu quero um tempo para pensar. É muito difícil condenar a Bia Kicis. É muito difícil saber se o Luciano Heng ele é um criminoso, então eu preciso pensar. E aí o que ele fez? Ele pediu vistas e travou o julgamento por tempo indeterminado. Possivelmente só para depois do pleito. E isso afeta a estratégia do Alexandre de Moraes, como me afeta se você não se inscrever. Então você tem que se inscrever no canal agora. E a estratégia do Xandão, como eu falei, era ter o respaldo das suas decisões pelos pares do STF. Alguns ministros do STF também têm posições no TSE, mas ter o respaldo de todo mundo do STF fortaleceria muito as decisões do Alexandre de Moraes, mas não é isso que vai acontecer. O Alexandre não vai ter o respaldo dos seus membros, dos seus pares, e possivelmente, no momento que ele precisar de força, ele vai ser boicotado pelos bolsonaristas. E ontem nós tivemos uma declaração do Marco Aurélio Mello, que foi ministro do STF, falando que ele vai votar no Bolsonaro no segundo turno, porque o Bolsonaro é uma esperança. Olhem só o que está acontecendo. Nesse momento que o STF precisaria de força, nesse momento que o Xandão precisaria de respaldo, ele começou a ser minado. Inclusive, nós já falamos aqui no canal, o Alexandre de Moraes não pode cair na casca de banana do Bolsonaro. O Bolsonaro ele vai cessar os ataques que ele está fazendo ao STF e o TSE e vai começar a atacar a Janja. Já expliquei essa história, o link está aqui no card e os motivos dessa estratégia, mas ele vai voltar a atacar possivelmente após o 7 de setembro. Possivelmente, Bolsonaro vai voltar a atacar o STF e o TSE após o 7 de setembro. E o Marco Aurélio Mello, que momento inoportuno, fala assim, eu não vou declarar meu voto. Mas ele quis declarar o voto para colocar lenha na fogueira, obviamente. Óbvio. Então vamos ver o que vai acontecer, que momento que essa tensão vai acabar sendo distensionada. Parece que o Alexandre de Moraes vai acatar algumas decisões, alguns pedidos, algumas sugestões dos militares, aquelas mais bobocas que não vão ter influência nenhuma, mas nós temos que ficar de olho aberto para perceber toda essa estratégia do bolsonarismo.